uma assembleia, um lugar de debates. O assunto de sodomia foi debatido diante de Deus. Ele disse, vou dar mais uma chance, eu vou descer para ver se isso é verdade ou não. Eu quero testemunhar pessoalmente. E vou com outros anjos. Para que no dia do julgamento eles não digam que não. Nós não éramos assim. Deus vai apresentar testemunhas. Que vocês quase violaram anjos. Quais são as informações que estão na Assembleia de Deus sobre você? Vamos ao livro de Malaquias. Você tem que saber que você é conhecido diante de Deus. Aleluia. Você é conhecido diante de Deus. Malaquias capítulo 3. Livro de Malaquias capítulo 3. Existem informações sobre você diante de Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Para além do pastor que você conhece, existe um outro que é conhecido por Deus. Para além do irmão que está ao teu lado que você conhece, existe uma outra pessoa, ou existe uma outra forma de descrever esse irmão diante de Deus. Como é que Deus nos descreve? Deus descreveu os homens de Gomorra e Sodoma como perversos. Porque essa é a informação que chegava continuamente diante de Deus sobre eles. Malaquias capítulo 3, versículo 13, diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra o Senhor? 14 assim, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Pessoal, existiram certos homens que eles começaram a considerar que ser ímpio é mais proveitoso do que ser alguém que teme a Deus. Existia um momento onde os próprios que eram, esses que estavam falando são israelitas, que serviam a Deus, mas chegou um tempo onde eles se cansaram e disseram que não. Nós temos visto que aqueles que não são tementes a Deus prosperam. Os soberbos tentam a Deus, mesmo se Deus não faz nada com eles. E não, nós consideramos hoje que bem-aventurados são aqueles ímpios. Bem-aventurados são os ímpios do que nós. E a Bíblia diz que essas palavras foram agressivas para mim. No momento que eles começaram a conversar, essas conversas subiu para dentro de Deus. Apareceram na presença de Deus. E você disse que as vossas palavras foram duras para mim. Enquanto eles conversavam na terra, eles apareciam conversando bem diante de Deus, falando essas palavras. Eles começaram a falar que melhor é ser ímpio, é bem-aventurado. Essas palavras foram duras para mim. Vocês falaram isto e aquilo, tudo que vocês falaram está bem aqui na minha presença, eu ouvi. As suas conversas subiram para diante de Deus. E Deus não se agradou daquilo. Então vamos continuar a ler, versículo 14. Versículo 15 novamente. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falaram cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. Esse já é outro grupo. Atenta e ouve. É um memorial, um livro de memória escrito diante de quem? De Deus. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluia. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Você apanhou? Eu que falei sobre Sodoma e Gomorra, sabe o que não é mais Sodoma? Eram israelitas conversando dentro da nação de Israel. Eles exaltavam a impiedade, dizendo que os que cometem impiedade, eles prosperam, eles crescem. Bem-aventurados são os soberbos. Sabe que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos? Eles diziam isso. E Deus se sentiu ferido com aquilo. Aquelas conversas apareciam diante de Deus. Só que ao mesmo tempo que esses desviavam-se, do outro lado, outro grupo, a Bíblia diz que aqueles que temiam a Deus começaram a conversar entre eles. Talvez começavam a exaltar a Deus. A Bíblia diz que Deus também ouviu, atentou e ouviu o que eles estavam a conversar. Enquanto eles conversavam sobre Deus, a Bíblia diz que um memorial foi escrito, um livro de memórias. Para que Deus um dia se lembre desses como homens tementes a Deus.
pergunta é: qual é a informação que está diante de Deus sobre você? Quem você é diante de Deus? Porque para além de ser conhecido na terra, meu irmão, você é conhecido nos céus. Como é que os céus te conhecem? Como é que os céus te consideram? Para além de ser famoso na terra, você é famoso nos céus. Aleluia. Amém. Agora, os céus nos conhecem como quem? Você tem que saber que Deus tem a sua assembleia um lugar de debates. Esse é um lugar de debates. Aleluia. O que Deus pode estar falando agora sobre você? Que quando eu... Não sei se tem alguém, não, Manuel, sabe o que eu vou falar. Imaginemos que Deus esteja lá e fala assim: Manuel, como soa nos céus quando fala desse nome? Coloque teu nome também. Nesses dois grupos, Deus sentiu-se triste, atacado por esses homens, porque ele ouviu. Mas depois ele se alegrou com os outros que falavam coisas boas sobre Deus. E Deus se alegrou. Esses são o meu particular tesouro, pessoas preciosas diante de mim. Aleluia. Porque para além do que os homens falam sobre você, existem coisas que Deus fala sobre você. E outra coisa, no livro de 1 João, pode abrir lá no livro de 1 João 5:9. Ele diz que se nós aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Maior, quer dizer, é um testemunho mais relevante. Testemunhar é aquilo que Deus fala sobre alguém. Quer dizer, Deus dá testemunho sobre pessoas. Deus fala sobre você. O testemunho de Deus, 1 João 5:9, diz que se nós aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é o quê? É maior. Isso é. A terra nos conhece. Deixa eu ver se a gente consegue se entender aqui. A terra, veja só, tem coisas que também Abraão não sabia, porque Abraão não tinha muita intimidade com Sodoma. Quem desceu em Sodoma foi Ló. Talvez Abraão não entendia nada. Queria que se entendesse, seria puxar uma de tirar o seu irmão de lá. Ele tiraria o seu sobrinho daquela cidade. Tem coisas que ele não entendia, mas Sodoma era conhecido diante de Deus. Também as outras cidades ao redor viam Sodoma como um lugar próspero, de oportunidades, de gente rica. Era um lugar que todo mundo gostava de passar férias, talvez. Todo mundo queria estar lá, queria também pertencer a Sodoma, porque era uma cidade próspera, se você for ler a Bíblia Sagrada. Era uma cidade próspera. É por isso que a Bíblia diz que Ló, levantando os olhos, viu as campinas que levaram até Sodoma. Ló foi enganado com a aparência física de Sodoma. A vez que ele, quando levantou, viu aquela beleza, ele decidiu seguir o caminho para Sodoma. Então não era um lugar qualquer, era um lugar próspero. Era um lugar bem sucedido fisicamente. Era um lugar próspero. Então, essa era a visão que os homens tinham sobre Sodoma. Agora minha pergunta, veja só. Deus tinha algo sobre Sodoma. Os homens viam Sodoma de um jeito e Deus via Sodoma de um outro jeito diferente. Isso é, os homens carregavam um testemunho, informações que poderiam partilhar com os outros sobre Sodoma, que Sodoma é um lugar de oportunidades. Agora Deus também tinha uma visão sobre Sodoma, que Sodoma é um lugar de impiedade que merece ser destruído. Mesmo lugar, visões diferentes. Mesmo lugar, informações diferentes, relatos diferentes. Logo, para além do que os homens dizem sobre você, nós queremos saber o que Deus diz sobre você. Porque às vezes que o testemunho que Deus dá é mais relevante. O testemunho que Deus dá é o que mais conta do que o testemunho dos homens. Deixa eu simplificar. O que Deus tem a dizer sobre você é mais relevante que os homens podem falar aqui sobre você. É por isso que eu não me importo muito com o que as pessoas dizem sobre mim. Eu sempre me preocupo com o que Deus fala sobre mim. O que Deus pensa sobre mim. Aleluia. Oh, glória. Ouviu aqui? Amém. O testemunho de Deus é maior. É mais relevante, é o que mais conta. Dos homens também é bom.
podem testemunhar sobre a gente. Mas tem pessoas que murcham o peito só porque os homens falam bem, elogiam a eles. Jesus disse que o que é exaltado diante dos homens é aborrecível diante de Deus. Os nossos sonhos podem ser enganados. Nós podemos julgar as coisas pela capa. Aleluia. Amém. Quais são as informações que estão diante de Deus ou na Assembleia de Deus sobre você? Qual é o testemunho de Deus? O que Deus tem a dizer a teu respeito?